Estou com o Fábio, que é o diretor técnico da SPE aqui em Porto Real e também é o diretor técnico da nossa parceira Solar Machine. Fábio foi peça fundamental no desenvolvimento de todo este processo até que este projeto aqui em Porto Real estivesse pronto para construir. Fábio, conta um pouquinho pro pessoal como foi esses desafios e quais são as suas percepções aqui do Porto Real Fotovoltaico. Está contigo a palavra. Bom, pessoal, tudo bem? Esse projeto ele foi pensado, a partir de 2021 para 2022 e o nosso maior desafio justamente foi com a concessionária, de energia. São todos os passos, os trâmites que a gente tem que vencer dentro da concessionária para conseguir o orçamento de conexão. E finalmente hoje estaremos aqui fazendo a conexão da usina junto com outros parceiros comerciais também que vão distribuir essas energias com os consumidores, tá? A Solar Machine, ela nasceu de um sonho, de 3 empresários. Eu que sou da Mulante Soleil, Energias Renováveis, o Renato Rabelo, que é da construtora Fluminense, e o Mauro Rezende, que veio do Instituto Approach. Nós reunimos nossas forças, alugamos essas terras e começamos com esses projetos e construções, junto com nossos parceiros, e o Rivaído é o construtor dessa obra. Estamos hoje aqui entregando para nossos parceiros e clientes a usina gerando energia. Isso é uma coisa muito importante, Fábio? Usina gerando energia. Quando falamos em geração de energia fotovoltaica, quando você fala do módulo de inversor, você que conhece um pouquinho da parte técnica, a tecnologia parece muito simplista. Mas para que todo esse ecossistema de fato se conecte literalmente, Fábio? Exatamente. A rede de distribuição, desenvolvimento de projeto, engenharia, desenvolvimento, muitas partes são importantes, não só para construir bem, para projetar bem, mas para que ela funcione no longo da vida e chegue até o consumidor. Energia de fonte limpa, renovável, precisa ser feito por gente séria, e essa parceria Solar Machine, Grupo ISO e todos os parceiros envolvidos aqui na construção, com certeza você vai ver o resultado desse projeto. E uma prova mais que quando se une com um propósito, as coisas acontecem da maneira correta. Eu queria que você falasse um pouquinho, Fábio, do profissional Fábio, da trajetória, desses nós da tecnologia, os trelos que você passou como profissional e como isso se constrói nos novos produtos idealizados também pela Solar Machine para o mercado. Bom, eu vim da área de tecnologia, então eu comecei minha carreira com tecnologia em 1983, na época que a gente não tinha nada, não tinha internet, não tinha computadores, e eu comecei justamente numa empresa de processamento de dados. Eu vim da antiga Datamec, que fazia o trio Datamec, Serpo e Dataprev. Eram empresas de processamento de dados do governo. Então, eu trabalhei 30 anos em parte de TI até 2014, onde eu fundei a empresa Mulante Soleil Energias Renováveis. Eu saí de uma área totalmente de arquitetura de software, que foi a última vamos dizer assim, função que eu tive dentro da Unisys, que comprou a Datamec, que é uma multinacional, e saí da Unisys, segui minha carreira, montei a minha usina e comecei a integrar soluções. Essas soluções, elas são soluções de energia, como vocês estão vendo, essa usina, que a gente está colocando aqui no ar. E venho com essa bagagem desse tempo, mais 12 anos de produção de usinas solares e 30 anos de tecnologia da informação. Hoje, inclusive, a Solar Machine está desenvolvendo um projeto que é a união da geração de energia versus o consumo instantâneo dessa geração no mesmo local em que a energia é gerada, sem que precise utilizar, por exemplo, a conexão de rede. E a gente está começando a fazer projetos de data centers para poder fazer processamento de dados dentro de uma planta solar que pode estar em qualquer lugar, independente de ter rede ou não. Esse é o novo projeto que nós estamos levando adiante, sabendo das dificuldades de conexão e, inclusive, como vocês podem ver, do famoso vilão, que é a inversão de fluxo, que é bem comentado em todas as redes, não está conseguindo levar avante a conexão das usinas. Ô Fábio, quando você fala de processamento de dados, nós estamos vivendo um tempo onde um novo termo ganhou forma, inteligência artificial. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse conceito do processamento de dados, qual que é a sua percepção, processamento de dados lá atrás, cartão perfurado, como é que era isso e hoje inteligência artificial. Fala um pouquinho pra gente desse ponto de tecnologia. Isso, a inteligência artificial nada mais é do que uma composição de, vamos dizer assim, você consegue armazenar bastante dados, que se transformam em informação. E aí ela pega essa informação e trabalha ela para uma determinada função que ela seja
utilizado. Na época que eu comecei com processamento de dados, como você falou, né, era com cartão perfurado, né? Então você ia com uma fita embaixo do braço, uma caixinha de cartão na mão, entrava numa fila de um console, de um mainframe que utilizava aí um andar inteiro e rodava lá o processamento do que você estava fazendo. Era uma folha de pagamento, um crediário, alguma coisa que você faz de alguma empresa. As empresas não tinham computadores, então elas se juntavam dentro da empresa de processamento de dados. Então eu sou dessa época que a gente rodava os formulários de 3/1 para você entender o erro, botar o erro, marcar, passar para o cartão, processar, tirar o erro. Isso hoje, o computador que eu estou falando, que era um andar inteiro, talvez esse reloginho aqui, esse smartwatch aqui, tenha umas 10 vezes mais capacidade do que esse computador que tinha nesse andar inteiro, né? Então a gente vai vivendo isso aí, o que acontece com a IA hoje, né? Ela basicamente é um poder de processamento absurdo, onde você organiza todas as informações que você tem de qualquer coisa, né? Você pode usar aí para qualquer coisa, por exemplo, monitorar nosso próprio corpo. Perfeito. Os parâmetros que eles têm, temperatura, pressão, né, umidade, isso tudo aí, oxigenação, tudo você pode monitorar para transformar alguma coisa positiva, um software positivo que ele processa e mantém você íntegro em relação ao que seja necessário. Perfeito. Quando falamos, Fábio, então agora de inteligência artificial, porque estamos falando desse tema, Fábio comentou conosco sobre data center. Aonde guardar tanta informação? Nós estamos aqui gravando este vídeo e nesse mesmo minuto, milhares e milhares, ou por que não dizer milhões ao redor do mundo estão upando seus conteúdos e como que processa toda essa informação. É aí onde surge a necessidade de data center. E você como conhecedor também de energia, Fábio, data center consome energia ou não? Vive só do ar? Como é que é esse negócio? Na verdade é o que mais vai consumir energia aqui no Brasil. Tem empresas que estão vindo para cá. Porto de Pecém está sendo implantado uma grande empresa de data center. No nosso caso específico, a gente precisa de terras. Então, onde tiver terras, você pode implantar um data center. São data centers que vão ser, vamos dizer, o contrário do que está sendo hoje. Hoje está sendo uma unificação. A implantação de um grande data center, né, ele envolve você montar uma grande planta e colocar todos os dispositivos que vão fazer rodar aquele processamento de dados, armazenamento daqueles dados que estão ali. Seguindo as regras do data center, você deveria ter a 50 km dali um outro data center replicando o mesmo, né, por conta da segurança. Teve uma época, não sei quantos anos atrás, mas antigamente você processava nos locais e desse processamento de dados você juntava aqueles dados e levava para o mainframe que tinha uma capacidade de processamento. Isso ficou vários anos funcionando dessa forma. Hoje, além do poder de capacidade de processamento que nós temos hoje, né, que é inegável, nós também ampliamos muito a capacidade de transmissão de dados. E isso significa que eu posso ter diversos data centers para um produto específico, funcionando em locais diferentes, utilizando a rede de dados. Por isso que é possível você colocar uma usina em qualquer lugar, sem conexão elétrica, através dos storage que nós temos hoje de bateria, que também estão barateando. Então são projetos que você tem que fazer integração dessa tecnologia, do armazenamento de energia versus a produção necessária para você fazer o data center funcionar. E onde ficam armazenados os dados desse data center? Hoje nós temos a nuvem, né? Ou seja, você manda para outros servidores que são basicamente programados só para armazenar dados, para você poder trabalhar na nuvem, mas você pode processar também a partir desses vários núcleos. É uma forma de você aproveitar, por exemplo, projetos que não têm capacidade de operar, não conseguiram a rede, ou que vão demorar muitos anos. Você pode implantar um data center hoje, no nosso modelo, em torno aí no máximo 4 a 5 meses. Eles estariam prontos e unificados. Importantíssimo isso que nós estamos falando aqui. Olha o que o Fábio disse, integração, senhores. Ele falou de bateria, ele falou de conexão, capacidade de transmissão e internet, ele falou de geração de energia. Estas três coisas juntas, Fábio, quando a gente olha para o mercado, falando da geração distribuída, em cima do telhado, inversão de fluxo, dificuldade de conexão à rede, muitas pessoas dizem, mas e o fotovoltaico, como é que está esse negócio? Tem futuro seguir investindo em geração de energia? Vamos diminuir a geração de energia, a capacidade, a necessidade de energia, Fábio? Ou será que a gente está falando de começar carro elétrico, data center, inteligência artificial? Será que a quantidade de necessidade de energia diminui ou aumenta?
aumenta para essa integração que você está falando? Fatalmente aumenta, né? Nós temos que ver que a energia que nós estamos gerando hoje aqui no Brasil, no momento de 2-3% de consumo, a rede já não dá mais conta, né? Então, o que nós temos de produção de energia, não só a produção, mas a transmissão dela, né? A infraestrutura do país não dá conta. Então, se você faz uma coisa independente, onde você não depende da infraestrutura do Brasil, você faz o quê? Faz com que você coloque um negócio para funcionar em poucos meses. Vamos dizer assim, entre construção, organização, em um ano o negócio está funcionando. E não só funcionar, né? Tem usinas que estão sendo desligadas porque não pode injetar durante aquele período. Exatamente. Você tendo um consumidor dentro da usina e que gere receita, né? Esses gaps que estão tendo de rede, além de você estar acumulando os storage que vão estar nos locais, você tem o consumidor também no local para poder gerar receita para os empresários. Que importante, Fábio. Se olha isso, gente. Seguimos servindo a nossa sociedade usando fonte renovável, com capacidade ou não da rede de distribuição de energia. De forma alguma menosprezamos nosso sistema interligado nacional. Ele é muito importante, é o que nos trouxe até aqui, mas existe coisa nova chegando para seguir servindo a nossa sociedade. Para você ter uma ideia, nós temos solicitação de data center no Brasil, Fábio, com conexão de potência de gigawatt. Pra você ter uma ideia, aqui a gente tem 5 megawatts. Você viu o tamanho desse parque. Estamos falando aqui de, pensa você comigo aqui, 1000 kilowatt de potência forma 1 mega, 1000 mega forma uma conexão de grande data center, a qual a gente já teve acesso à informação de solicitação de conexão à rede, conseguindo gerar energia junto ao local, armazená-la e fazer isso também de forma distribuída. É mais uma forma de entender que a geração de energia de fonte renovável, a tecnologia e os dados é o nosso próximo passo futuro. É isso mesmo, Fábio? Isso, a Solar Machine está bem empenhada nisso. Nós já temos aí alguns players que estão nos contatando, que nós já estamos desenvolvendo e buscando alguns fornecedores, porque na verdade existe todo o material. O que a gente precisa é trazer o material e integrar de uma forma mais econômica possível. A Solar Machine, ela vem aí com esse novo produto para poder gerar energia no próprio local para um produto que vai gerar receita através da internet. E também usinas que precisam melhorar a performance, pode-se utilizar a mesma infraestrutura, fazendo algumas adaptações para que esse mesmo data center possa funcionar dentro dessas usinas, fazendo com que não haja, por exemplo, um desperdício de infraestrutura que não pode gerar energia para a rede. Perfeito, Fábio. Resumo da nossa conversa aqui, integração realmente é a palavra do momento. Armazenamento de energia através de BESS, processamento de dados e geração da fonte de energia mais abundante que é a fotovoltaica, forma um excelente casamento, não é verdade, Fábio? Com certeza. Funciona com tecnologia, tem equilíbrio econômico e com certeza você quer conhecer mais desse assunto, chame a gente, contate aqui nosso parceiro Solar Machine, estamos desenvolvendo, estamos aí fazendo acontecer, integrando tecnologia e entregando uma solução bacana. Sozinhos a gente vai, não é certo, Fábio? Mas em conjunto a gente vai mais longe. Sozinho até mais rápido, mas em conjunto a gente com certeza vai mais longe.